Olá malta, bom dia! Hoje eu quero partilhar com vocês uma lista de hobbies que se podem fazer a baixo custo ou grátis e que são maioritariamente offline. Em primeiro lugar, passear. Malta, passear, a gente não aprecia o que é passear. Passear é tão bom, é um exercício ligeiro, o pode fazer a maior parte da gente. Sentir vitamina D no teu corpo é uma experiência distinta, porque todos os que trabalhamos dentro de casa ou no escritório não temos vitamina D e simplesmente sentir o sol na pele é uma experiência maravilhosa. É grátis, isto inclui também passear, fazer jogging, sair, correr. Não tens que treinar para uma maratona, mas simplesmente movimentar-se fora ao ar fresco, acho maravilhoso. É um grande hobby, ajuda a estar saudável. Em segundo lugar, agora que o tempo está bom, fazer piqueniques. Sinto que, não sei quando foi a última vez que estive num piquenique, sinto que é uma salta desperdiçada, especialmente porque agora que vivo em Lisboa e faz sol tantos dias do ano, sinto que deveria estar a fazer piqueniques. Então, quero ver se consigo convencer a gente para sair fazer piqueniques, porque são low cost, estás fora, podes estar à sombra, estás fora dos ecrãs, estás fora da casa, e agora que o tempo é bom, acho que é uma atividade maravilhosa e de baixo custo. Depois, fotografia. Muitos de nós sentimos que a fotografia é uma coisa que tens que ter uma super câmera e saber de enquadres, mas ao final do dia, tu podes sair com o teu telemóvel ou alguma câmera, se já tens, a tirar fotos e não têm que ser profissionais, não tens que saber de enquadres, podes ir experimentando a ver que gostas ou que coisas chamam a tua atenção. Depois, escrever um diário, se necessitas papel e caneta ou podes fazê-lo digital se queres, é super para conhecer-te melhor a ti mesma, para expressar os teus sentimentos e para refletir sobre como está a tua vida, se queres fazer mudanças, se não queres fazer mudanças, ou simplesmente desabafar porque tiveste um dia terrível. Depois, caminhar pela natureza. Malta, eu adoro fazê-lo, quase nunca faço, mas adoro fazê-lo. Se calhar porque não tenho carro, tenho que conseguir chegar aos lugares. Mas acho uma atividade tão incrível. Em primeiro lugar, não tens o ruído ambiental da cidade, que para mim já é uma vitória, mas estar na natureza é fazer uma ruta que não tem que ser destas difíceis de 4 dias, depois ir uma tarde caminhar pelo bosque de montanha, sinto é tão fixe, te faz sentir tão relaxada e tão com vontade de viver, por assim dizer-lo. Acho super, é muito económico, só tens que chegar ali, levar um sanduíche, levar água e caminhar. E podes tirar fotos. Depois, cozinhar, vocês sabem, eu não gosto de cozinhar, mas sinto que é uma atividade que podes aprender a gostar dela. Então, estou tentando cozinhar mais e também é uma atividade que pode ser super económica. Podes tipo fazer umas bolachas em casa, já tens bolachas, podes invitar os amigos ou a família a tomar bolachas. Fizeste uma atividade sem ecrãs, é relaxante. Já não tens que comprar bolachas fora, que são mais caras e levam mais açúcar, não gastas dinheiro. É uma linha similar a cozinhar, fazer, experimentar bebidas novas em casa. Eu tenho vontade de começar a fazer cafés um bocadinho distintos, tipo com vanilla, com caramelo, etc. E fazê-los em casa, porque não só são muito mais económicos, controlas exatamente como estão, quanto açúcar levam e o gosto exato que tu queres para ti. E igualmente podes invitar gente a casa a experimentar todos, provar o que está a fazer os outros, e podes ter uma atividade em grupo individual de baixo custo e não estás a gastar dinheiro fora por um frappuccino caramelo não sei o que se calhar te custa 7 euros. Quando por esos 7 euros compras para fazer em casa 20 frappuccinos caramelo. Depois, desenhar. Eu tenho um sketchbook, não necessito um sketchbook, papel branco, normal, qualquer tamanho, canete, lápis, o que seja, e podes desenhar. Não há que ser assim especialista. Se queres desenhar melhor, há tutoriais no YouTube de como começar a desenhar, ou simplesmente o que vocês queiram, copiar uma imagem, o que tenham na cabeça, etc. É tão económico, é tão criativo e realmente não necessitas quase nada para começar. Depois, ler, ver filmes e séries como um cartaz de biblioteca. As opções são tantas e grátis, e poderes experimentar coisas, livros distintos, ou colher um livro e aprender uma coisa nova, um filme distinto. Eu recentemente comecei a ver filmes físicos em CD e a experiência está distinta, não tenho anúncios, a qualidade da imagem é super, só por isso já acho super, mas na biblioteca que podes tê-las grátis, não é excusa. Eu este mês quero ir fazer uma quarta biblioteca para começar tudo de sala, porque não tenho uma daqui, mas está na minha lista e acho tão fixe para fazer coisas de baixo custo. E também tens ali um espaço que podes ir ler ali, ou trabalhar, ou estar no laptop, estar tranquilos, quentinhos no inverno, frescos no verão, e se chove, podes também estar na biblioteca
a fazer coisas. Depois, escrita criativa, pode escrever de tudo. Poesia, microrelatos, relatos curtos, romances. A imaginação é infinita. Podes escrever qualquer coisa, pode ser digital, pode ser em papel, mas custa zero dinheiro começar a escrever. É tão bom para a criatividade e depois está a desarrollar o que escrevedes, vedes que vão aparecendo temas subconscientes que estão aí por debaixo da narrativa. É também um super exercício de reflexão, mas pode ser simplesmente para ser criativo, escrever coisas, inventar personagens. Depois, aprender uma coisa nova na internet, se queres estar mais digitais, ou de novo na biblioteca, ou comprar um livro de uma coisa no que te des muito interesse a aprender disso. Eu recentemente acabei de ler já tinha acabado de ler vários livros, então tinha permiso pelas minhas regras a comprarme uns livros novos. Um dos que comprei é O Morto em Caixa. Estou a crescer Morto em Caixa. Ia fazê-lo assim super chill, a ver se funcionava ou não, mas depois decidi que se calhar quero meter mais esforço. Assim, comprei este livro, explica tudo o que tenho que saber, e aqui é de aqui onde saquei a ideia de reutilizar garrafas de plástico para utilizar de pote para as plantas. O que vou aprender daqui: compostagem, quando plantar as coisas, como organizá-las bem, fazer ti mesmo ou reutilizar coisas de casa para a tua horta em caixa. E tantas coisas que podes aprender. Qualquer livro de referência tem tanta informação de coisas fixas e não tem por que ser úteis. Podem ser, por exemplo, eu ultimamente tenho muito interesse nos fungos. Todavía não comecei, mas estou a pensar, eu quero buscar um livro de referência de fungos e aprender de fungos. E se queredes ir um passo mais, um caderninho, uma caneta ou lápis, escrever notas para memorizar melhor. Aprender coisas novas, livros, ou na internet, ou na biblioteca, ou... Há tantas possibilidades, mantente jovem, malta. É tão importante manter a aprendizagem contínua. Eu sei que é difícil com o modo de vida atual, mas vale a pena. Depois, olhar pájaros. Eu sei que são estranhos, mas ultimamente estou a prestar mais atenção aos pássaros que vivem perto de mim e descobri tantos pássaros novos desde que vivo em Portugal. Há uns que se chamam... não me lembro o nome português, mas há uns que têm umas penas assim para arriba na cabeça, que são super fixos, e têm assim cara como de ibis. E faz uns meses vi que era azul, tinha umas penas azuis. Eu fui detrás do pássaro com a minha câmera para ter uma fotografia para conseguir encontrar que pássaro era esse. E aparentemente é super comum, mas é a primeira vez na minha vida que via um pássaro com penas azuis que não fora um papagaio desses, assim tropicais. E aparentemente é um pássaro comum, mas eu nunca tinha reparado nele, sabes o que quer dizer? Ver pássaros igualmente, o seguinte ponto é prestar atenção às plantas e às flores ao nosso redor e às árvores. Eu às vezes me sinto ignorante porque vou caminhar pela natureza e não sei que são as árvores. Não sei, ou seja, se não tem castanhas, não sei que é um castanho, sabedes? É um hobby literalmente grátis, é tão interessante e te faz uma pessoa culta que presta atenção ao seu redor, que também acho importante. Depois, jardinagem, cuidar de plantas. Eu estou a fazer isso, acho tão fixe. Agora bem, é certo que quando já tens tudo mais ou menos organizado, não tens muito o que fazer, mas dá satisfação ver que as tuas plantas vão crescendo, elixir o fertilizante, tentar que umas sementes saiam para adiante. É bastante interessante, é relaxado e pode ser super económico. Há tantas dicas online de como fazê-lo económico e não tens que ir a comprar coisas super caras. Mas, ademais, se conheceres alguém que tenha plantas, poderes pedir parte das plantas e ter plantas grátis. Se vais partilhando plantas, todo mundo pode ter plantas infinitas. Se vais com flores, sem flores, suculentas, tomates, limões... tudo. E pode fazer-se super económico. Depois, fazer puzzles. Há muito tempo que não faço sudokus, mas eu gosto dos sudokus. Estamos palavras. Eu escrevo palavras, não gosto tanto delas, prefiro sudokus, mas todo este tipo de puzzles lógicos que podes comprar um livrinho e ir recheando-lo ou utilizar uma app gratuita no telefone, se queredes, ou na internet. Fazer coisas que sejam relaxantes, mais estimulantes, mais brincadeira, por assim dizer-lo. Depois, é parecido a cozinhar, mas fazer pão. O mundo do pão é super interessante, há tantos tipos, há tantas receitas, é uma coisa básica, necessita normalmente 2 ou 3, 5, 4 ingredientes, todo mundo consegue fazer. Conseguir fazê-lo bem, é difícil. Tem aí um nível de dificuldade para conseguir o pão perfeito, que acho consegue empurrar-te a ficar motivada a
encontrar novas maneiras de fazer pau, experimentar. É uma coisa que é simples, é económica, todo mundo pode fazer, mas ao mesmo tempo podes ser muito criativo com o que estás a fazer com o pau. Depois, fazer aquecimentos de flexibilidade em casa, acho é super fácil, não necessitas praticamente nada se não queres investir em equipamento. Esses pequenos exercícios são os que garantem a mobilidade quando tens 60, 70 anos. Assim que acho é um hobby super bom. Se pode fazer pela manhã, pela tarde, a hora de comer. É ligeiro, é relaxante. Te traz de volta ao teu corpo, que é sempre uma coisa importante no dia a dia. Depois, tenho que criar conteúdo para redes sociais e não teres que querer ser uns influencers, mas se estás muito tempo a ver conteúdo, acho que criá-lo é uma mudança importante que, em primeiro lugar, o tempo que estás a planear, gravar ou tirar fotos ou criar o conteúdo, editá-lo, tudo isso, é tempo que não estás a fazer de uns coisas nas redes sociais, que é um bom progresso. Em segundo lugar, é criativo. Em terceiro lugar, não estás quase nada. Se tens um telemóvel, um smartphone com câmera, só estás isso para fazer as coisas básicas. É uma coisa criativa, podes partilhar de tudo, qualquer tema, qualquer formato, curto, longo, streaming, blog post. Gostamos muito, eu também, de criticar redes sociais, mas tem a sua parte boa e pode ser parte da parte boa das redes, se queredes. Depois, videojogos, se já tedes a consola ou PC, mas não sei agora, porque faz muitos anos que mas quando eu era criança, tinha videojogos na biblioteca que podias levar a casa ou jogar ali nos PCs da biblioteca. Se já tedes uma consola ou um PC, um videojogo destes, tipo Baldur's Gate ou Fallout 4, podes estar centos de horas ali. E sim, são caros, custam 60, 70 euros, mas estades tantas horas que vale a pena, se gostades realmente do jogo, comprá-lo e estar a divertir-vos com o jogo. Depois, cantar. Isto é uma coisa que sempre me deu muita vergonha, porque canto muito mal, mas dime conta de que não sei nem as letras das canções e não puedo... Sabedes como é gente sempre fazendo TikToks e vídeos deles cantando como as canções mentre estão a conduzir uma coisa destas? Eu digo, eu não sou capaz de fazer isso, nem sequer me sei as letras, talvez. Assim que comecei a meter os vídeos em YouTube com as letras e cantar ao mesmo tempo. Me dá muita vergonha, mas quando estou sozinha em casa tento fazê-lo. É divertido, porque tampouco estou preocupada de a gente julgar-me, estou simplesmente desfrutando a música que gosto em casa. O mesmo com bailar. Tenho visto umas coreografias que adoraria saber alguns movimentos e tenho lido em algum lugar que bailar é uma das coisas melhores que pode fazer pelo teu cérebro, porque é uma atividade social, é criativa e ao mesmo tempo move o corpo, é exercício, é coordenação. Eu acho... Não estou no ponto onde eu iria a uma aula de baile, mas sendo uma coisa tão fixe de fazer, também pode ser grátis. Podes simplesmente copiar um tutorial online, bailar em casa, bailar com os amigos, comparar. Sendo uma atividade também económica que pode ser offline e que é tão boa para tudo. Isto é tudo por hoje, espero que gostem do vídeo. Deixem-me saber nos comentários que hobbies, atividades, passatempos de baixo custo ou de graça, preferivelmente offline, tenham vocês. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!